Oi, oi, eu sou a Bruna, estudante de licenciatura em Artes Visuais na Uninter, e esse é o meu vídeo sobre artistas com a Síndrome do Down ou artismo. Uma espécie de trocadilho brincalhão e carinhoso que eu escolhi para o nosso título. Hoje nós vamos falar sobre artistas incríveis, talentosos e com trabalhos muito interessantes. Muita gente não conhece esses artistas e alguns, inclusive, nem sabiam da existência de artistas que têm uma dessas condições ou as duas, Down ou autismo. Então vamos lá descobrir um pouco mais sobre esse assunto. A arte é considerada uma aliada importante no desenvolvimento das habilidades sociais, na autoestima, na comunicação. Enfim, são diversas as áreas que podem ser trabalhadas, com o uso dela. E não só para pessoas que apresentem uma dessas duas condições, mas, na verdade, para todos. Nós vamos iniciar, então, falando sobre a síndrome de Down. E, bom, para quem assistiu o meu vídeo anterior sobre mulheres na arte, talvez lembre que eu comentei que foi bem difícil encontrar informações sobre algumas delas, né? E, bom, não foi muito diferente dessa vez com esse novo tema. É bem difícil de encontrar, foi bem difícil de encontrar informações sobre os artistas e a vida deles, tá? Até talvez tenha sido, inclusive, mais difícil de encontrar informações sobre eles do que sobre as mulheres na arte, como foi o tema do nosso vídeo anterior. Então, se você conhece um artista que não está aqui nessa lista e quiser compartilhar, sinta-se à vontade, vai ser super bem-vindo. Mas enfim, então vamos começar a falar um pouco sobre a síndrome de Down e alguns artistas que têm essa condição. O dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Essa data foi escolhida pois ela faz referência aos 3 cromossomos no par 21, que caracteriza a condição genética. Essa síndrome ela não é uma doença, e sim uma alteração no material genético do ser humano. Ela foi identificada pela primeira vez em 1866 por John Langdon Down. Além do comprometimento cognitivo, pessoas com síndrome de Down apresentam diferentes ritmos de desenvolvimento, e assim como as outras pessoas, eles também têm personalidade própria. Independente de qualquer coisa, nós não devemos julgar a capacidade, habilidade ou inteligência desses indivíduos, nem estereotipar eles por isso. Pelo contrário, nós devemos ter respeito, compreender e estimular o desenvolvimento deles. Vamos conhecer então alguns desses artistas com síndrome de Down. Lúcio Piantino nasceu em 1995. Neto e filho de artistas plásticos, ele teve contato com a arte desde pequeno. Durante o seu período escolar, ele sofreu bastante com o bullying, o que acabou fazendo ele deixar a escola por volta de 2008. Nesse mesmo ano, ele se aprofundou de forma mais profissional na arte e realizou sua primeira exposição individual, a qual ele chamou de Matando Aula, uma crítica ao ambiente despreparado, hostil e preconceituoso com que ele conviveu na escola. Hoje em dia ele já participou de diversas outras exposições, realizou muitas outras mostras individuais e também recebeu prêmios por suas obras. Sobre sua arte, Lúcio afirma: "A pintura é minha vida, eu sou um artista. Meus quadros são meus filhos e minhas tintas são o alimento que eu dou para eles." João Hélio nasceu no Piauí no dia 29 de setembro de 2009. As suas primeiras pinturas foram feitas nos pisos, nas paredes e nos móveis da sua casa. Sua inspiração vem principalmente da natureza e suas obras são abstratas. João é artista plástico desde os 9 anos de idade. Ele é autodidata e ambidestro, e mesmo ainda sendo tão novinho, ele já é tão talentoso que já foi convidado para expor no Museu do Louvre, em Paris. Além dessa, João também já fez outras exposições em sua carreira e ganhou prêmios por suas obras. É possível acompanhar as conquistas do artista através das suas redes sociais ou do site onde ele também vende os seus quadros, joaohelioartista.com. Mas eu também vou deixar passando aqui no vídeo algumas obras desse artista para vocês conhecerem um pouquinho. Judith Scott nasceu em Ohio, nos Estados Unidos, em 1943. Ela tinha uma irmã gêmea chamada Joyce, mas apenas a Judith tinha Down. Ela perdeu a audição quando ela ainda era criança, mas isso só foi diagnosticado depois que ela já estava adulta.
Quando as gêmeas começaram a frequentar a escola, Judith foi impedida de continuar, pois ela estava apresentando uma defasagem cognitiva muito grande em relação à sua irmã. Seus pais então optaram por colocar a Judith em uma instituição de tratamento psiquiátrico, onde, afastada da família e da sua irmã, ela acabou se isolando. Ela passou 35 anos em instituições psiquiátricas. E apenas em 1985, a Joyce conseguiu a guarda legal da Judith e levou a irmã para morar com ela. Em 1987, a artista começou a frequentar o Centro de Arte e Conhecimento Criativo da Califórnia, onde ela começou a ter um acolhimento e contato com a arte-educação, mas no início ela não tinha interesse em nenhum tipo de arte que lhe apresentassem. Um dia, durante uma aula sobre arte em fibra, Judith passou a demonstrar interesse e, usando materiais disponíveis, ela começou a desenvolver uma forma própria de expressão artística. Enquanto outros alunos estavam costurando, ela estava fazendo esculturas. Ela produziu várias obras tridimensionais a partir de fios e fibras, algumas vezes incorporando outros tipos de materiais e prendendo eles com essas amarras. Foram mais de 200 peças em 18 anos. A artista faleceu em 2005, na casa da sua irmã, de causas naturais, algumas semanas antes de completar seus 62 anos. Agora vamos falar um pouquinho, então, sobre o autismo e sobre artistas que tenham essa condição. Dia 2 de abril é o Dia Mundial do Autismo, criado pela ONU para a conscientização sobre essa questão tão importante. Atualmente, o autismo é chamado de transtorno do espectro autista. Primeiramente, o autismo não é uma doença, e sim uma condição caracterizada por comprometimento na comunicação e na interação social, associada a padrões de comportamento restritivos e repetitivos. Cada indivíduo com essa condição apresenta diferentes características, então nós não devemos julgar, estereotipar, nem interpretar que todos vão apresentar as mesmas coisas. O primeiro artista que eu gostaria de trazer é o Stephen Wiltshire. Ele nasceu em Londres no dia 24 de abril de 1974 e ele ficou conhecido por desenhar paisagens detalhadas de memória, após observá-las por um curto período. O artista começou a desenhar aos 5 anos e vendeu seu primeiro trabalho ao primeiro-ministro do Reino Unido aos 8. Ele já fez exposições em todos os continentes e continua a desenhar todos os dias. Em 2001, ele sobrevoou Londres em um helicóptero e realizou uma ilustração aérea detalhada e perfeitamente dimensionada de uma área de 4 milhas quadradas, em 3 horas. Seu desenho inclui 12 marcos históricos e outras 200 estruturas. Ele também já desenhou locais imaginários e fez panoramas enormes, como por exemplo o de Nova York, que ele passou 5 dias desenhando ao vivo em uma tela de 6 metros. Lu W. é natural de Foz do Iguaçu, Paraná. Segundo ela, em sua casa sempre havia livros de arte e revistas de decoração, que ela adorava folhear quando tinha 7 anos. Ela acredita que tenha iniciado aí o seu senso de estética. Ainda segundo ela, quando saiu da escola, ela não queria fazer faculdade, porque nada despertava o seu interesse. Então, ela decidiu procurar um curso de desenho para passar o tempo. Foi ali, nesse ambiente criativo, que ela percebeu que aquele era o seu mundo. Sobre isso, ela diz: parecia que eu só tinha nascido no lugar errado, mas achei o caminho para casa. Peter Howson nasceu em Londres, em 1958, mas ele só descobriu ter autismo em 2009, por volta dos 50 anos. Ele começou a se destacar ainda na faculdade, na Escola de Arte de Glasgow. Sua arte é principalmente inspirada nas ruas de Glasgow, ligada a conflitos e à miséria humana. Alguns dramas pessoais da vida do artista, inclusive, são temas abordados por ele nas suas obras, como, por exemplo, o alcoolismo. Peter foi considerado um dos artistas figurativos mais formidáveis da sua geração e realizou tanto exposições internacionais quanto no Reino Unido. Então, gente, esse vídeo foi pra gente conhecer um pouco dessa galera tão legal, pra gente aprender um pouco sobre o que são essas condições e pra gente romper preconceitos. Então, eu espero que você tenha aproveitado, nem que seja só um pouquinho, essa oportunidade. Ser diferente nos torna únicos e é isso que traz essa variedade, não só pra arte, mas pra tudo.
Então, respeite as diferenças e obrigado você também por fazer parte dessa diversidade. E fica aqui também um convite para quem ainda não assistiu. Eu tenho um vídeo sobre mulheres na arte e tem um conteúdo bem legal lá também. Mas esse vídeo vai ficando por aqui então, e até uma próxima oportunidade.